Oi, eu sou a Gabi Ometo e hoje eu vim falar um pouquinho das minhas leituras de setembro. Eu achava que esse mês eu teria lido muito pouco porque eu peguei 2 camalhaços gigantes de mais de 1000 páginas. Mas qual foi a minha surpresa? Que no final do mês eu cheguei para contar os livros e no total foram 10 leituras. Eu ainda não tô acreditando. Teve alguns livros um pouquinho mais curtos, de 100, 80 páginas. Isso é muito bom porque no início do ano eu tava, ai meu Deus, eu não consigo ler muito. Ai meu Deus, só foram 5 livros. E isso passou e estou muito feliz. Foram tantas leituras que eu fiquei surpresa por ter lido esse livro em setembro. Pra mim, eu já tinha lido esse livro lá em agosto, há muito tempo, que é Alma da Fera, da Diana, não sei falar o nome dela, Petterfeld, uma coisa assim, que é o volume 2 do livro Ordem da Leoa, da Caçadora de Unicórnio, que é aquele mundo que traz unicórnios, assassinos que gostam de matar pessoas. E nesse livro, a humanidade descobriu a existência dos unicórnios. Porém, isso não mudou nada na vida das caçadoras, não facilitou. Talvez tenha dificultado um pouco achar as recrutas, mas depois a gente vai descobrir que não é isso. Também começou a ter a interferência da igreja, porque teoricamente a Ordem da Leoa tinha fins religiosos, mas novamente não mudou nada, a não ser que elas usaram um uniforme feio. Só. Mesmo com tudo isso, eu realmente gostei de ler a história. Eu achei uma leitura divertida, principalmente quando finalmente a Astrid saiu daquele círculo de estou caçando unicórnios, não quero estar caçando unicórnios, quero ir embora daqui. Ela vai para um lugar onde eles estão usando uma raça de unicórnio que a gente ainda não tinha conhecido para procurar o remédio. E a Astrid é responsável por cuidar desses unicórnios e ali ela tá descobrindo outras coisas dos poderes dela. Isso foi super divertido. Deu mais profundidade nessa história. Só que na metade do livro, ela simplesmente desanda completamente. Vai ser considerado um spoiler? Talvez. A Astrid, ela fica com dano cerebral. Mas não muda nada na vida dela. Ela continua completamente igual. A única diferença é que sempre que ela é babaca, ela culpa essa doença para justificar. Ela deixou questões totalmente abertas, com um monte de perguntas. A resposta que deu nesse livro, que é sobre o remédio, me deixou com um monte de dúvida. E uma das coisas que mais me frustra é que não tem continuação. Eu procurei em todos os lugares. Tem um spin-off falando dos tempos antigos das caçadoras, mas nada do atual. E a história, assim, terminou com uma ponta enorme. Totalmente decepcionada. A minha próxima leitura foi Safira de Prata, da Laura Reggiani, que aqui a gente vai acompanhar a vida da Safira, que é uma vida desgraçada. O pai dela é um babaca doente que ela tem que sustentar. Ela é mal falada na vila dela, não há nada de bom nessa personagem, e pra piorar tudo, ela tá sendo caçada por um bando de homens. E ela tá na floresta, fugindo, dando tudo de si quando eles a encontram. Ela é quase abusada, mas ela consegue fugir, mas acaba quase morrendo no processo. Ela só se salvou porque foi salva por uma loba e transformada em uma. E mesmo tendo super força, pertencendo a uma alcateia que vai apoiar e defender ela, a vida da Safira não facilitou em nada. Na verdade, só piorou. Agora ela tem vários inimigos dentro da alcateia, uma rixa super antiga com lobisomens que atacam toda lua cheia, e a gente vai ter que acompanhar como ela vai lidar com tudo isso. Eu tenho um guilty pleasure enorme em histórias de lobo. Eu sei que muitas histórias são péssimas. Eu tenho dó de dizer isso, que eu começo a ler várias histórias de lobo e paro porque elas são muito mal escritas, sim. Mas a qualidade desse livro aqui é incrível, muito bem escrito, muito bem revisado. Não tem nenhuma problemática, não tem aqueles lobos machistas que gostam de controlar as garotas. Tem uns babaca, mas eles são babacas por personalidade, não por ser um lobo. Então já ganhei um ponto aí pra mim. E uma das coisas que eu mais gostei nessa história é que não tem aquele laço instantâneo. Então os dois protagonistas, eles vão se odiar por muito tempo. A história, ela tem mais de 1500 páginas. Sim, eu sei, é muito grande. E eu li em 4 dias. Em alguns momentos a história é um pouquinho mais lenta, mas honestamente, eu acabei não me importando muito, eu adorei a leitura. E eu logo passei para Diamante Dourado, que eu não vou falar muito sobre a história porque eu traria spoiler do final do último livro. A única coisa que eu tenho a dizer é que o início é muito lento. Para vocês terem noção, eu li 100 páginas e a história ainda não tinha se movido. No início atrapalhou um pouquinho, mas depois que a história engrena, é tiro atrás de tiro, bomba atrás de bomba, e eu achei o final de tirar o fôlego, deixando o coração quentinho. Tem muitas mortes que vão partir o meu coração. E assim, cara, incrível. Ah, eu quase esqueci de falar, esse livro tem 1600 páginas. É uma história bem grandinha. A gente tem um spin-off já sobre alguns lobos. E
A autora tá escrevendo a história da bruxa que aparece na história e eu estou ansiosa porque ela é incrível. A minha quarta leitura foi 7 Minutos no Paraíso, da Victoria Gomes. Eu finalmente terminei de ler a série de Amores Australianos depois de muito tempo enrolando. Li o primeiro livro, que é onde a gente vai conhecer a Sarah, que ela é uma jornalista de Vancouver que trabalha no ramo de esportes e ela acaba sendo transferida por um tempo para a Austrália para fazer uma reportagem específica. E é ali que ela conhece o Luke, um cara pegador, mas de bom coração, que é um fofo. Instantaneamente, eles sentem uma atração avassaladora um pelo outro. E quando eles vão dar vazão a isso, a Sarah quebra o brinquedo do Luke, se é que vocês me entendem. E agora ele vai ficar um bom tempo de abstinência. E ele obriga a Sarah a ficar perto dele, já que foi culpa dela. E é nesse momento que sentimentos indevidos vão surgir. Gente, eu adoro as histórias da Vicky. Ela tem uma estrutura muito boa. A forma de contar o livro é viciante. A qualidade dos livros dela é impecável. A única coisa que não deu certo pra mim, que foi completamente a minha culpa, que esse foi o último livro que eu li. Então, eu sei tudo o que vai acontecer com Luke e Sarah. Então eu não consegui torcer pelo casal, porque eu vou temer por eles se eu já sei o que vai acontecer. Então esse foi um erro meu, que me atrapalhou um pouquinho a minha leitura. A minha quinta leitura foi A Falsificadora de Mapas, da Natália Ávila. Aqui a gente vai conhecer a Priya. Ela é uma pirata que está naufragada numa ilha no fim do mundo, vendendo mapas falsificados para conseguir um dinheiro para sair dali. Ela está quase conseguindo seu objetivo quando um pirata chega pedindo ajuda dela para se vingarem de um pirata, um inimigo em comum. Eu estava super hypada para essa história. A Natália, ela sabe vender super bem as histórias dela. Eu estava super animada, cheia de expectativa, e eu acho que foi exatamente isso que estragou a minha leitura. Eu estava esperando muito. Só, infelizmente, a história não funcionou. Eu não gostei do protagonista masculino, o Jim. Ele, pra mim, no início do livro, ele é completamente insuportável. Ele só abre a boca pra paquerar a Priya. Isso me irritou num nível que eu não consegui gostar dele no livro todo. Eu achei os personagens secundários completamente sem personalidade nenhuma. E o final, assim, eu vou tentar falar sem dar spoiler. A autora, ela cria um problema muito grande e a resolução do problema me deixou muito a desejar. E eu terminei um livro com um sentimento que o final ficou extremamente forçado. E dói dizer que eu não gostei da história. A minha sexta leitura foi Perdoa, da Carol Dias. Quarto livro da série Lolas. Finalmente voltei a ler essa série incrível. E aqui a gente vai conhecer a história da Raíssa, a personagem que é responsável pelo fim da banda Lolas. Eu passei 2 livros odiando ela, tentando entender o que raios ela queria. Elas não estavam felizes no primeiro livro porque de repente elas querem sair. A narrativa vai começar já nos acontecimentos do segundo livro. Então a gente vai acompanhar a visão da Raíssa desde o momento que ela fala, olha, eu quero seguir carreira solo. E isso me irrita em alguns livros. Eu sei que em alguns momentos é necessário, mas sempre que a gente vê uma mesma cena no olhar de outro personagem, uma coisa que não vai acrescentar tanto, que vão ser as mesmas falas, os mesmos gestos, eu sinto que é uma perda, que eu poderia estar vendo uma cena inédita. E isso me deixa um pouco chateada. Mas isso, assim, é neura minha. E o livro, ele começa realmente a pegar fogo quando a gente finalmente passa dos acontecimentos do terceiro livro, e aí a Raíssa vai ter que enfrentar todos os seus problemas, que são muitos. E quando finalmente a gente entende o porquê dela tá fazendo isso, a passada de pano é violenta. A única coisa que tá me incomodando um pouco, que isso já começou no terceiro livro, que é sobre seus olhos, nos seus olhos, não lembro mais o nome, que é a forma que a autora acaba as histórias, que não dá uma sensação de, oh meu Deus, acabou, preciso ler o próximo. Dá uma sensação de que a história tá incompleta. Aconteceu isso com o terceiro, com o quarto livro, com o quinto e com o primeiro da Age 17. Isso me incomoda um pouco, essa sensação de o livro não estar finalizado, me dá uma agonia. É a melhor forma de descrever isso. E passando para a sétima leitura, vamos ter a última Lola, que é Fica Tudo Bem. E ela é a minha preferida, Paula é incrível. E, novamente, a história vai começar repassando alguns acontecimentos dos outros livros. Tem um que faz sentido, que foi o que aconteceu no livro da Raíssa, mas que tem um foco completamente na Paula, então foi muito inteligente ter esse acontecimento, ter a continuação, principalmente porque é o momento em que ela conhece o crush dela. E pra mim a história realmente começa, que assim, o coração bate forte, que é quando a história, chegamos no final do livro da Raíssa e damos a continuidade da história, que é o momento em que vamos decidir se Lolas continuam ou não, qual vai ser o destino delas. E esse livro é incrível, maravilhoso. Não tem um final. A gente tem um final redondinho, um capítulo sobre a bebezinha dela, super fofa. No capítulo anterior, eu sinto que foi uma brecha enorme, que faltou uma resolução de um personagem,
que ficou pro próximo livro. Isso me ficou um pouco triste porque a história da Paula não tinha terminado. Eu gosto de dividir a história das Lolas em duas partes, que é a história da carreira e a história do romance. Em todos os outros livros, o romance ficou completo. Mesmo que a história não tenha uma sensação de fim em relação à banda, o romance ali ficou completo, ficou fechadinho. No da Paula não foi assim, isso me deixou meio impactada. Mas tudo bem, porque em seguida eu já comecei a ler a continuação, que é Bomba Relógio, o primeiro livro do Age 17, também da Carol Dias, tá? Onde a gente vai acompanhar o britânico Finn, que ele é o crush da Paula. E, como eu disse, novamente, é uma continuação direta do último livro. Então a gente vai ter ele indo pro Brasil ver o nascimento da Lola e vai ver o que vai acontecer em seguida. E eu sinto, assim, que esse livro ficou, completamente aberto. Ele parece realmente ser um meio de uma história. Isso me deixou um pouco triste, porque eu tô muito envolvida com a história. E principalmente porque não tem a continuação pra mim ler, tá? Por favor, autora, publique rápido. E aqui vai ser a história onde vai ter os dois lutando pelo relacionamento. E aí a gente tem um grande problema, que foi o que eu falei no último livro, que eu divido a história entre a história da banda e a história do relacionamento. E nesse livro, ambas ficaram em abertas e isso me deixou um pouco incomodada. A minha próxima leitura foi Ilha dos Etéreos, da Má Renata. E aqui a gente vai acompanhar a Ana, que é uma garota normal, até que um belo dia ela acorda com poderes. E ela descobre ser uma etérea, um ser sobrenatural com poderes. E aparentemente ela estava completamente descontrolada, só que no livro, assim, dá pra ver claramente que ela não sabe controlar. Ela está com esse poder há uma semana, ela estava nervosa e os poderes se descontrolaram. Pra mim, é completamente compreensível, ela só precisa de treinamento. Não ser internada numa ilha subterrânea. E vai ser ali que vários poderes vão começar a surgir e ela vai ser alvo de um grande vilão. Começou legal, mas no decorrer dos capítulos, as falas começaram a ficar super robóticas, super forçadas. Os relacionamentos são muito fáceis, muito forçados de surgir. Inimizades que duravam anos foram curadas. E isso ficou muito, muito ruim, muito chato. Eu tento dar um desconto, porque parece ser o primeiro livro da autora. Mas, assim, gostei não. E a 10ª leitura? Primavera em Parado, da Carol Teles. E esse livro, eu não esperava nada. Na verdade, eu nem sabia do que seria a história. Eu só sabia que seria um romance de época por causa da capa. E que surpresa! O ano é de 1929, a gente vai conhecer o Tadeu. Ele é um filho de imigrante italiano e depois da morte do pai, ele é o chefe da casa, tendo que sustentar a mãe doente, a irmã grávida, o marido imprestável dela e a irmã mais nova. E ele tem um trabalho horrível. Mas conversando com um amigo, ele percebe que esse amigo ele tem uma entrevista de emprego muito boa. E sem vergonha na cara nenhuma, ele vai lá e rouba essa vaga. Ele agora é motorista de uma família rica, mais especificamente ele vai ser motorista da Joana, a filha mimadinha. Só que a Joana, ela não é só uma mimadinha rica. Ela é uma super feminista que vai lá brigar com um monte de gente, vai em reuniões secretas que ela não devia. Eles começam se odiando, se ficando. A Joana simplesmente suporta ele. Mas aos poucos, vocês sabem o que vai acontecer. O sentimento do amor vai surgindo, porém, ele é proibido. A Joana, ela tem que se casar com uma pessoa rica. E, bom, o Tadeu não é assim. Gente, essa história é maravilhosa. A narrativa é incrível, gostosa, envolvente. Os personagens são incríveis. Tanto os principais, que é a Joana e o Tadeu, quanto os secundários. A gente tem uma gama de personagens. Cada um com a sua personalidade. Eu adoro o Henrique, o Alberto, a Viola. Gente, eles são, assim, o trio perfeito. Tem uma base histórica muito forte. É claro que em alguns momentos vai ter a famosa licença poética, mas honestamente eu não liguei porque essa história é incrível. A gente vai ter uma continuação, a gente vai ter Outono em Chamas. Não lembro o nome do livro, sou péssima nisso. E eu achei no início que seria uma história de outros personagens, já que a história deles mais ou menos finalizou. Mas não, Tadeu e Joana vão voltar como protagonistas em 15 de outubro e eu não vejo a hora. Me conta agora quais foram as suas leituras desse mês, quantos livros vocês leram, quais foram os favoritos, eu vou adorar saber. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal pra me ajudar bastante, estou sempre trazendo dicas de leituras nacionais. Compartilhe esse vídeo com um amigo que ama leitura, que com certeza vai adorar conhecer alguma dessas histórias. E principalmente me segue nas minhas redes sociais, estão todas aqui na descrição. Até o próximo vídeo, tchau!